Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo da série Reforma Íntima e hoje nós falaremos sobre a avareza. Coloquei algumas passagens dos evangelhos em que podemos encontrar e entender um pouco a ideia de Jesus sobre a questão da avareza. Embora tenha várias outras passagens, essas aqui eu acredito que sirvam apenas para a gente poder começar essas nossas reflexões. Então, lá em Lucas 18, e a gente encontra essa passagem em outros evangelhos também, Marcos, fala sobre um jovem que chega até Jesus e fala que seguia os mandamentos todos, e então Jesus responde o seguinte: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo isso, ficou muito triste, porque ele era muito rico. E logo depois dessa passagem, Jesus fala isso: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então aqui nós vemos um exemplo que é citado lá no Evangelho, que mostra esse defeito, como ele é difícil. Então, o apego aos bens, e a gente vai caracterizar melhor o que seria a avareza. Esse apego aos bens materiais, às posses, ela é e sempre foi um grande empecilho para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento. E nesse caso, esse jovem especial, ele já tinha grandes virtudes, né? Ele fala que seguia o Antigo Testamento, os mandamentos, porém Jesus percebe que ainda que ele seguisse, ele tinha essa questão do apego muito forte. Então ele faz essa sugestão e o jovem ainda não se encontrava preparado naquele momento para poder seguir a Jesus. É importante a gente dizer que Jesus ele não está condenando a riqueza. Tem outras passagens em que ele não condena essa riqueza. Esse é um caso específico do jovem que tinha um grande apego e já tinha vencido outros defeitos, né? Mas Jesus não está aqui indo contra a riqueza. Ele só fala da dificuldade que é de alguém com muitas posses não ser apegado, né? Não ter o apego. Mas não quer dizer que todo rico tem apego. A gente sabe que muitas pessoas, às vezes até mesmo com carência material, pode ter apego pelas poucas coisas que possui. Então aqui é uma passagem importante dizer, específica para o jovem que tinha ainda o apego à avareza muito forte na sua alma. Tem uma outra passagem aqui em Lucas que Jesus nos recomenda: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então nós sabemos que a vida é muito mais do que essas coisas materiais, e Jesus, né, traz isso o tempo todo no Evangelho. São apenas algumas passagens para reflexão. Então, o que é a avareza? A avareza é o apego específico ao dinheiro e aos objetos materiais que possuímos. Como que a gente percebe a avareza em nós? O homem, quando é avaro, ele é o egoísta que vai negar auxílio àquelas pessoas que estão necessitadas, ou que batem na porta, ou que têm contato em algumas circunstâncias da vida. E essa pessoa, por ter esse apego aos bens, ela não vai abrir mão das suas posses ou dos seus bens para poder ajudar a outra pessoa. E é muito importante que existe uma exacerbação, uma preocupação na sua vida em adquirir dinheiro ou recursos ou bens. E aí qual que é a grande consequência disso? Quando esse defeito ele é forte em nós, a vida ela vai acabar que boa parte da energia, do tempo, vai ser gasto na busca de poder atender a esse defeito, na busca, na conquista de bens materiais, né? E uma coisa a gente tem certeza na vida, é a morte. A morte em algum momento chegará para todos nós. Essa
é uma lei da vida. E quando isso acontece, deixaremos tudo para trás. Mas antes da morte, muitas vezes nós perdemos dinheiro. Pode ser uma mudança da vida, um desemprego inesperado, ou às vezes uma doença que consome os nossos recursos. Às vezes podemos cair num golpe financeiro, podemos simplesmente um ladrão nos roubar os nossos bens, né? E várias outras circunstâncias podem nos trazer essas perdas materiais. E aquele que tem a avareza, o apego no seu coração, sofrerá muito diante disso. E uma coisa a gente tem certeza, tudo isso que nos pertence, que nós somos usufrutuários na vida, em algum momento, ou na morte, ou antes da morte, nós perderemos. E quanto mais apego, maior o sofrimento será nesses momentos. E é interessante que a gente tem diferentes quantidades da avareza, né? Às vezes eu posso ser mais ou menos, mas a gente costuma ainda ter isso dentro de nós, que nada mais é do que também um desequilíbrio dos nossos instintos de preservação, nosso egoísmo desequilibrado, né? E são várias essas formas de manifestação dessa avareza na nossa vida. Ela pode vir através das preocupações, né, que às vezes a gente tem, e se roubarem isso, e se eu perder isso? Às vezes a gente não quer emprestar as nossas coisas por medo, receio de que a pessoa não cuide direito, que esse objeto seja perdido ou gaste. Isso demonstra uma avareza. Também é muito comum a mania de nós guardarmos as nossas coisas por tempo, né, indeterminado, e muitas vezes as coisas nossas não são utilizadas, os armários, as casas estão cheias de objetos, de roupas, tênis, sapatos, né, as mulheres também com roupa, que não usam joias e não conseguem abrir mão de tais bens, não aceitam doações. Isso também caracteriza a avareza. Então, como a gente tem visto, todos os defeitos, eles são a fonte de sofrimento, de preocupação, de inquietações na nossa vida. Quanto mais defeitos teremos, mais sofreremos. Por isso que Jesus vem falar da bem-aventurança, da felicidade, da realização, porque ele nos leva a uma reforma íntima no Evangelho. E com esses defeitos controlados, né, trabalhados e transformados em virtudes, o sofrimento ele passa a ser muito menor e seremos felizes, bem-aventurados. Então a avareza, assim como todos os outros que nós falamos, é fonte de grande sofrimento e inquietação. Aí existe uma questão que é muito difícil conceitualmente definir, né? Qual que é o limite da reserva, do planejamento financeiro, por exemplo, uma aposentadoria que tem que se planejar, ou às vezes uma família, né, que está se planejando para adquirir um imóvel, por exemplo. É muito difícil da gente saber onde começa uma coisa e onde termina. Isso também vai depender um pouco de cada um de nós, né? Das nossas necessidades de bens, da nossa fé, da nossa confiança nas leis de Deus, em Deus, que tudo provê. Então é muito difícil falar onde que termina esse planejamento, essas reservas e até onde que vai a avareza. Como eu disse anteriormente, é muito comum que a gente apresente esse comportamento. E é claro que a gente deve estar sempre atento, nos autoconhecendo, para que a gente consiga lidar com esses tipos de sofrimento e reconhecer esses defeitos para que a gente possa trabalhar em nós. Mas é algo individual. O importante é a gente ver no Evangelho que é a caridade, né? Jesus focava o tempo todo na caridade. E a caridade ela pode ser moral, mas ela pode ser material também. E a avareza ela é um grande impeditivo para que a gente possa realizar essa caridade material, que é importante também nas nossas vidas. Por mais rico ou menos rico que nós sejamos, a gente sempre vai ter alguma coisa material, por exemplo, a roupa, por exemplo, um pão, um alimento,
que pode ser ofertado a outra pessoa. E muitas vezes essa avareza ela vai impedir que a gente realize isso, né? Então é um dos defeitos aí principais, muito comum, muito presente ainda em nossa alma e que a gente deve estar sempre vigilante e atento, porque além de nós gastarmos um tempo da nossa vida enorme na busca desses bens ou na preservação desses bens, ainda impede nós de realizarmos a caridade, que é a base do Evangelho, a base do amor em ação, que é fundamental nas nossas vidas. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.